Até poucos dias atrás, segmentos não essenciais aqui na cidade de Uberlândia estavam fechados. Agora está sendo autorizada a abertura de alguns segmentos aos poucos. As academias, elas estão impedidas de funcionar até o momento. Empresários e profissionais dos setores estão pedindo a reabertura desses locais com algumas regras de segurança. Discussões como essas estão sendo feitas não só aqui, mas em vários outros municípios do país. Quer saber um pouquinho mais deste assunto? Continue assistindo esse vídeo. Um novo decreto da Prefeitura de Uberlândia, publicado na noite de segunda-feira, dia 20 de abril, no Diário Oficial, permite a reabertura escalonada de vários setores comerciais. As medidas passam a valer a partir de segunda-feira, dia 27. Conforme a publicação, cada setor tem regras específicas para cumprir conforme as suas características. Alguns setores poderão funcionar todos os dias, outros também poderão funcionar diariamente, desde cumprindo regras específicas, e tem alguns outros setores que eles vão poder funcionar alguns dias só da semana. Entre as obrigações dos empresários estarão a utilização de máscaras e outros equipamentos de segurança por parte dos funcionários, disponibilização de condições de lavagem de mãos para os clientes, disponibilização de álcool em gel, higienização, uma melhor higienização no interior das lojas, controle do fluxo de pessoas, entre inúmeras outras ações. Antes de reabrir, algumas entidades de classe ou representantes coletivos terão de assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a cumprir as regras estabelecidas. Porém, continuam com restrição total de atendimento às academias, os shopping centers, casas noturnas, cinemas, bares, instituições de ensino, entre outras. Hoje estamos aqui com Rafael Tim, profissional de Educação Física e presidente da APFU, Associação de Profissionais de Educação Física da cidade de Uberlândia, para falarmos especificamente sobre o caso das academias e dos profissionais de Educação Física. Tim, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceitado meu convite para estar aqui falando desse tema hoje. Antes de falarmos especificamente sobre educação física, você acha que o relaxamento das medidas de distanciamento social vai fazer com que aumente a propagação do Covid-19 a ponto de o sistema de saúde não conseguir atender a demanda da população? Bem, até o momento a situação parece estar controlada, Na cidade de Uberlândia tem relativamente poucos casos confirmados, apesar de tantos suspeitos, óbitos também são poucos casos, A situação foi remediada de início porque as medidas de segurança foram tomadas com rapidez. E esse relaxamento ele deve ser cuidado, deve ter bastante ponderações sobre serviços que são de fato essenciais, para a gente não expor de fato ao risco quem não precisa correr esse risco. O sistema de saúde em Uberlândia, ele, apesar de algumas falhas que ele apresenta, ele funciona, tem funcionado até agora. A questão é, será que vale a pena a gente dar um checkmate nesse sistema? Será que correr o risco de colocar esse sistema no canto da parede aí vale a pena? Então é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado. É uma coisa a ser refletida mesmo. Notadamente na área de educação física agora. Após o decreto, foi lançada uma carta aberta ao prefeito de Uberlândia por parte dos donos de academia, de boxes e esses estabelecimentos destinados à prática de educação física, Eles pedem a reabertura desses locais e comprometendo com medidas de segurança contra o coronavírus. Considerando o panorama da pandemia, você acha viável estar abrindo esses locais? Bom, são incontestáveis, os argumentos quanto à importância da atividade física para a saúde das pessoas. Mas essa questão do Covid-19 envolve algumas questões peculiares, jurídicas, por exemplo. Eu penso que a gente tem que avaliar, botar numa balança, se vale a pena mesmo, porque se houver a abertura desses locais, voltar à prestação de serviços, por parte dos personal trainers, pode ser que eles sofram processos e talvez o Poder Judiciário tenda
a interpretações um pouco severas. E aí, nesse caso, eu penso que as punições poderiam gerar prejuízos muito maiores do que ficar por um momento sem exercer as suas atividades. As atividades em academias, em centros de treinamentos e afins, geralmente tem um grande fluxo de pessoas e os equipamentos também são compartilhados. Por mais que os empresários e os prestadores de serviços do setor se comprometam a tomar cuidado, a ter as medidas de segurança para prevenir a transmissão do coronavírus 19, isso não atrapalharia a contenção do Covid-19? Sinceramente, eu até entendo os empresários e esses profissionais autônomos, né, que estão aí amargando prejuízo. Afinal, eu também compartilho desse mesmo mal. Se não tivesse com a minha vida financeira bem planejada, eu estaria em maus lençóis. Então, eu penso que a gente tem que pensar mais sobre o assunto, porque há um agravante quanto à transmissão do vírus. Já há relatos de transmissão pelo ar, simplesmente, e não mais só pelo toque em algum lugar contaminado. Então, até aquela distância de 1,5 metro entre as pessoas, nesse caso, passa a não ser tão efetiva. E aí, né, remetendo à carta que foi feita ao prefeito, falou-se lá em limitar o número de usuários, sendo uma pessoa para cada 2 metros quadrados. Quem redigiu isso aí cometeu um erro, porque se a gente for levar em consideração o espaço que a própria pessoa ocupa e esse 1,5 metro de distanciamento, a gente vai ter aí entre 12, 15, 16 metros quadrados. Então, vamos avaliar, né, para não ocorrer erro, para não botar quem não precisa em risco, e refazer uns cálculos aí, refazer essas medidas, e que se tiver que abrir alguma coisa, seja com o maior cuidado possível. Até porque esse controle também de distanciamento, né, e de limpeza dos equipamentos, talvez seja um pouco difícil, teria que repensar como que isso seria feito, né? Eu não tenho dúvida de que os empresários, os profissionais vão tomar os seus cuidados, né, até porque eles têm uma obrigação com isso. Acontece que muita gente é descuidada e o descuido não vem estampado na testa. E vai que esse descuidado é o seu aluno. E aí ele contamina alguém e dissemina, e você, ainda que tomando vários cuidados, não consegue cercar 100% do risco. Então a gente tem que avaliar bem se a questão do prejuízo financeiro está mesmo tão comprometedora a ponto de ter que voltar a qualquer custo. O exercício físico ele é capaz de prevenir e tratar várias patologias, tais como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, entre outras, né? Em virtude disso, alguns profissionais da área de educação física têm defendido que os locais destinados à prática de exercício físico sejam considerados essenciais. O que você pensa sobre isso? Bom, eu vou ser redundante na minha resposta, porque eu acho que eu já falei um pouco disso. Mas há de se avaliar o custo-benefício da pausa ou da retomada dessas atividades. Porque, de fato, esses são grupos que necessitam de atividade, né, que são vulneráveis, e exatamente o fato de ser vulneráveis pela patologia que eles apresentam, eles têm mais chance de contração desse vírus e teriam, então, muito menos resistência a ele. Então, mais uma vez, tem que se avalizar, né, todos os bens ou mal que pode acontecer. E, bom, nós estamos em plena era digital, todo mundo gravando vídeo todo dia, né? Eu devo ter uns 500 profissionais da área nas minhas redes sociais. E todo dia eu tenho uma chuva de stories e status de colegas aí postando métodos de treinamento e tudo mais, e mostrando lá os seus treinos do dia a dia. E nesse momento agora que nós estamos precisando justamente dessa criatividade, de exercícios pensados, né, para esse momento, a gente vê um monte de gente fazendo questão da aula presencial. Poxa, será que esses exercícios são tão essenciais assim na forma presencial? Ou a criatividade é só para inventar exercício de cabeça para baixo aí? Então a gente precisa
ter muita responsabilidade, né, e pensar na maneira de fazer. Esse paciente, esse aluno ou cliente meu, enfim, como cada um trata, ele sobreviveria ao vírus ou ele sobreviveria a alguns dias fazendo o seu exercício de uma forma um pouco diferente daquela que ele está acostumado a fazer? As novas diretrizes para o funcionamento de estabelecimentos na cidade de Uberlândia liberou o funcionamento de estúdios de pilates, desde que voltados para tratamento fisioterápico. Pensando, como eu falei anteriormente, que o exercício ele também é capaz de tratar e prevenir doenças, um profissional da área de educação física, um personal trainer trabalhando em um estúdio, né, de treinamento, não seria comparável a um fisioterapeuta trabalhando em um estúdio de pilates, do ponto de vista dos riscos mesmo? Bom, a educação física faz parte, né, dessa área da saúde, é uma profissão da área da saúde. E nós devemos cuidar bem da nossa profissão. E cuidar bem da nossa profissão é justamente ter responsabilidade com o trato das nossas atividades, né? E eu penso que se o nosso aluno, cliente, enfim, ele necessita extremamente daquela atividade que nós estamos acompanhando, então eu defendo o atendimento individualizado, assim como um fisioterapeuta ou um médico vai atender o seu paciente. Mas, né, mais uma vez, esse caso é realmente extremo, ele é realmente um caso que só dá para atender presencialmente, então a gente precisa ter bem formado na nossa cabeça o significado de essencial. É isso aí, pessoal, recado dado aí pelo Tim, obrigada mais uma vez, Tim. E eu queria falar que, é claro, o potencial do exercício físico e das práticas corporais, né, na manutenção e promoção da saúde e da qualidade de vida. No entanto, neste momento, a gente tem que estar mais atento ao cenário da pandemia, né, a questão da capacidade hospitalar, né, e como o Tim falou também, talvez seja o momento da gente nos reinventar, né, como vários outros setores já fizeram também. E vocês, gostaram da reflexão? Escreva aqui nos comentários, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe os nossos vídeos. Eu sou Jaqueline Aimee e esse é o canal Aimeixas. Um beijo e até a próxima!